Saudações, pessoal. Quase 3h30 da manhã. Cá estou tentando a sorte com um novo Pocotó. Os cachorros dos vizinhos estão ouriçados, eu não consigo dormir. Então a gente vai para nossa segunda filosofada utópica. Ontem a gente fez uma filosofada utópica sobre o cagueta, como nós deveríamos amá-lo e protegê-lo. E hoje a gente vai falar sobre criticismo. Sim, criticismo. Quando amanhecer o dia, saia na rua e pergunte para as pessoas o que elas pensam sobre criticismo. E elas vão fazer uma cara de confusa para você, e aí você pergunta assim, não, só me fala se você acha isso uma coisa boa, ruim ou péssima. E eu acho que você vai anotar, vai contar as respostas, e péssima vai ganhar, na minha opinião. Eu acho que as pessoas vão te responder mais péssimo do que qualquer outra coisa, porque a gente não gosta de criticismo, a gente acha isso errado, feio, desrespeitoso, e a gente não deveria ser assim. Tá? Então essa filosofada não é para falar mal, cagar regra ou lamentar, nada disso. É simplesmente porque a gente deve refletir sobre determinadas coisas, porque que a gente faz determinadas coisas de determinadas formas, porque entender como a gente interage uns com os outros é a primeira forma da gente pensar outras formas de interagir para querer mudar um dia, talvez, caso seja possível, caso a gente queira. Não acho que isso vai acontecer de uma hora para outra, mas essa consciência é o primeiro passo, né? Então pare aí para pensar como você reagiria a uma pessoa que te dissesse, escuta, você está fazendo isso errado. A primeira é, vai tomar no seu cu, o trabalho é seu? É você que é pago para fazer isso daqui? Você chega para uma pessoa e fala, você está fazendo seu trabalho errado, muito provavelmente ela vai falar, quem é você para falar? E isso é muito triste, porque a gente enxerga esse criticismo como se fosse um desrespeito, um insulto. É como se você estivesse chamando a pessoa de burra, e não precisava ser dessa forma. A gente poderia ir para um outro lado, a gente poderia ir para o lado do escuta, você está fazendo isso errado, e poderia acender uma luzinha e falar, puta merda, apareceu um cara aqui disposto a, de graça, me ensinar a fazer certo. Então você poderia parar e falar assim, ah é? Como que é o certo então? Porque uma pessoa que diz que você está fazendo alguma coisa errada parte do pressuposto, que assim, pelo menos a gente parte do pressuposto que ela entenda que está errado e que ela saiba qual é o certo e que ela vai querer te ensinar. Se ela não souber qual é o certo, ela pode até não querer te ensinar, mas se ela não souber qual é o certo, ela não é crítica, ela é hater. E isso é diferente, hater você ignora. Hater não vai gostar de nada do que você faz, ele vai colocar defeito em absolutamente tudo, e depois que você perguntar pra ele, então, qual que é a maneira correta de se fazer, ele não vai saber. Esse você ignora. Então não é que assim, você tem que sair abraçando todo mundo que fala que você tá fazendo as coisas erradas. Agora, o outro não. O outro é o crítico. E ele vai falar, escuta, você tá fazendo isso errado. Você vai parar e dizer, ah é? Como que é o certo? E ele vai te ensinar. Esse cara, você tem que abraçar ele, você tem que beijar ele, você tem que falar Sensei, arigatou gozaimasu. Você tem que falar pra ele, obrigado, professor. Porque ele tá de graça te dando dicas, maneiras de fazer uma coisa certa. Então imagina que você está fazendo um negócio no jogo aqui e você está fazendo absurdamente errado. Você está fazendo caixa de calfa um mês inteiro e não está pegando o buff do deserto e não está barganhando lá com o cara. Se eu ver você fazendo um negócio desse, eu vou falar que você está fazendo isso errado. Se nessa hora você me mandar tomar no cu, porque o jogo é seu e você joga do seu jeito, eu vou falar, ok. Mas você pode dizer, ah é? O que eu deveria estar fazendo? Aí eu diria pra você, pega o buff do deserto, vai lá, barganha com o cara, vai com um pouco mais de energia, você vai ganhar 3 vezes mais do que você está ganhando. Nessa hora, você tem que me abraçar e falar, mano, valeu. Entende isso? Mas na nossa sociedade, no geral, não é isso que acontece. Quando você fala que você está fazendo isso errado, as pessoas elas reagem de maneira agressiva, como se elas estivessem tendo a sua inteligência insultada. Parece que assim, você já deveria, pelo fato de você ocupar determinada posição, necessariamente isso já te qualificaria como um bom profissional, que não tem mais absolutamente nada a aprender, que sabe exatamente o que está fazendo e que não precisa ser corrigido. E é por isso que nós perdemos milhões de reais e milhares de empregos todos os anos, porque a gente simplesmente não se comunica dentro das estruturas que a gente forma. Então você tem várias empresas e você tem sempre um presidente que contrata diretores absurdamente caros, que contratam gerentes absurdamente caros, e eles têm um respeito e uma delicadeza e uma dificuldade tão grande de apontarem defeitos um do outro, principalmente de baixo para cima, que
os processos simplesmente não evoluem, as coisas simplesmente não melhoram. Isso é muito triste. Então eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Não temos café. Uns 4 anos atrás, eu estava dando aula para um cara britânico de Londres. Ele era diretor de uma grande multinacional. E ele tinha abaixo dele uma série de gerentes. E esse cara estava sofrendo demais, porque ele veio de uma cultura europeia, estava trabalhando no meio de um monte de brasileiro, e o fato dele ter conhecimento da área dele não significava que ele sabia lidar com brasileiros, e com o nosso mercado, com as nossas pessoas. E o departamento dele estava um caos. Esse cara foi um dos meus muitos alunos que, assim, eu tinha dó de cobrar, porque eu tinha a impressão que eu deveria pagá-lo. Pelo nível, pela qualidade das conversas que a gente tinha. Foi um dos grandes professores na minha vida. E a gente conversava muito sobre gestão de pessoas, a gente conversava muito sobre cultura, diferenças culturais, sobre aplicação de estratégias. E para mim foi muito marcante um dia em que a gente conversou sobre a maneira como nós interagimos uns com os outros. E ele, desabafando, disse: é uma merda. Eu tenho problemas no meu departamento. O problema de um sempre depende da performance do outro, e quando eu vou lá, faço uma reunião, junto todo mundo e dou oportunidade para eles falarem tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo de errado e o que é que a gente precisa fazer, fica todo mundo quieto. E cara, a cara dele de surpresa e de indignação com isso era absurda. Fica todo mundo quieto, ninguém fala nada. Eu faço uma reunião, seguro todo mundo lá durante meia hora na sala de reunião, nada se conversa, nada se debate, não se chega a conclusão nenhuma. Eu encerro a reunião e aí começa a vir um por um na minha mesa querer conversar. Que merda é essa? É claro, ele não falou com esse vocabulário, estou interpretando aqui. E nas conversas que eu tinha com ele, eu falava: olha, eu já trabalhei com pessoas de diversos países do mundo, e eu acho que assim, a gente tem uma maneira bem peculiar de trabalhar, e a gente trabalha diferente da maioria dos europeus. E uma coisa que você nunca vai ver acontecendo é você juntar um monte de gerentes numa sala e pedir para que eles falem o que está acontecendo de errado, e esperar que eles vão falar que o outro está fazendo alguma coisa de errada, porque a gente não sabe fazer isso. Nós, brasileiros, não sabemos fazer isso. A gente não sabe dizer: olha, o meu trabalho não está dando certo porque o João lá, ele está fazendo isso e isso daqui impacta o meu resultado, e aí a Maria também está fazendo isso e é por isso que dá errado. Porque quando você fala João está fazendo isso que está fazendo a gente perder dinheiro, e Maria está fazendo isso que está me limitando, isso é uma acusação de traição ou de burrice. Então, ou o João, ele tá me fodendo porque ele é uma pessoa má, ou a Maria tá me fodendo porque ela é uma pessoa burra. E não simplesmente porque nós temos um processo aqui a ser evoluído. Então, a gente, junto com o nosso complexo de ódio, não é complexo, né? Com a nossa característica de ter ódio e de querer assassinar o cagueta, isso configuraria um caso de dupla traição, né? Que quando você aponta que o outro está fazendo alguma coisa errada, você está chamando ele de burro, e falar isso para o chefe dele é traí-lo, é caguetá-lo, é fazer com que ele possa perder o emprego. Então isso não vai acontecer. Então quando você expõe as pessoas a uma situação em que a fala deles, a opinião deles pressupõe que eles estão falando mal de alguém ou entregando alguém que está fazendo alguma coisa de errado, todo mundo se cala, e aí assim, o seu processo ele realmente não evolui. Então meio que para você tem que isolar o processo da vinculação do executor, né? Tipo, você tem que falar do processo de maneira alheia, protegendo quem é que faz. E isso é uma coisa muito difícil. Você tem que conhecer muito bem o brasileiro, você tem que ter muita intimidade com a forma de se trabalhar com ele, para conseguir ter esse jogo de cintura para fazer ele falar. Caso contrário, você vai ter que pegar um por um. E aí ele ainda vai falar baixinho, e ele ainda vai ter culpa de dizer para você, se é que ele vai dizer. E é o que acontecia com esse cara, porque aí, um por um, né, as pessoas chegavam até ele e falavam: olha, para eu fazer o meu trabalho, eu preciso que João faça isso e que Maria faça isso. E aí esse cara, ele queria infartar, ele falava: puta que pariu, por que caralhos você não falou isso durante a reunião, cacete? Por quê? Porque falar na frente da reunião seria expor o João, seria expor a Maria.
seria uma forma de traição, seria uma forma de ataque. E a gente não precisava pensar dessa forma. Então, essa maneira como a gente não sabe lidar com a crítica, que quando você fala, escuta, você está fazendo isso errado, na verdade você está chamando o outro de burro. Falar que você está fazendo isso errado na frente do chefe é traí-lo, é esfaqueá-lo pelas costas. Então, a gente não tem um ambiente propício ao Kaizen. Kaizen é aquela melhora constante do seu processo, né? Aquela mudança constante do seu processo. Os nossos processos, eles não vão evoluindo por falta de crítica, por falta de criticismo. Existe uma grande diferença entre ser crítico e ser do contra. Eu já falei, né? Do hater. Hater você ignora. Uma vez, eu tinha uns 19 anos e eis que um cara, né, me corrigiu. Então ele me deu um grande ensinamento. E ele falou, Fausto, você tá muito crítico. Ele usou a palavra crítico, que a gente vê como uma coisa ruim, né? E ele usou no sentido, com essa conotação ruim, embora eu não ache que seja uma coisa ruim. Ele falou, você tá muito crítico, você tem que parar com isso. Você tem que abrir a sua boca somente quando você for de oposição, jamais quando você for apenas do contra. E, cara, Juan, obrigado, porque isso é uma coisa que eu carrego pra minha vida até hoje. Vamos refletir sobre as palavras do Juan. Você só pode abrir a sua boca quando você for de oposição, jamais quando você for do contra. Porque quando ele me falou isso, eu não entendi. Eu falei, oi? Me explica isso. Ele falou, eu vou te explicar de uma maneira bem básica. É assim, o partido de situação falou, a partir de hoje as pessoas vão comer arroz e feijão, o trabalhador vai comer arroz e feijão. Se você é de oposição, você vai criar um plano B em oposição ao plano A. E você vai falar, não dá para viver de arroz e feijão. Você tem que dar proteína para a pessoa. Você tem que dar... Então, assim, você tem que oferecer arroz, feijão, uma carne, salada e, se possível, se você tiver verba para isso, sobremesa e um suquinho lá para a pessoa tomar. Isso é um plano B. Isso é um plano A melhorado. Uma pessoa do contra, ela vai ser contra o plano A. Ela vai falar, arroz, feijão, não. Você não vai comer essa porra. Né, vai colocar uns cartazes lá, arroz, feijão, quem come é ladrão, vai gritar, vai falar que é uma bosta. E isso é o hater, esse é o cara que você tem que ignorar. Então, assim, a gente realmente não deveria abrir a boca enquanto a gente não tiver um plano melhor do que aquele que está sendo sugerido pela pessoa que está falando. Mas quando a gente tem um plano melhor, quando a gente tem uma forma melhor de executar alguma tarefa, quando a gente tem uma maneira melhor de fazer alguma coisa, a gente deveria sim falar, porque você está querendo o bem da pessoa quando você fala. Só que a gente não enxerga as coisas dessa forma, né? A gente não enxerga o conhecimento como assim algo a ser lentamente construído em camadas. Outras culturas veem essa coisa dessa forma. Por isso que eu separei até a etimologia aqui da... Né? Você pega a palavra sensei, sen é antes, é primeiro, e o sei é vida. Então, vida primeiro significa a pessoa que é sensei, ela não é necessariamente formada, ela não é necessariamente profissional, ela simplesmente é mais experiente que você porque ela está nessa terra há mais tempo do que você. E porque ela tem mais experiência, ela compartilha isso. E toda vez que esse sensei ele te ensinar alguma coisa que você não sabia, você deveria ter um sentimento de gratidão a essa pessoa e falar, puta merda, obrigado por ter me ensinado. A gente parece que não gosta muito do professor, né? Porque o professor é uma pessoa que sai professando verdades, cagando regras, às vezes antiquadas, às vezes que superadas já pelo Google, e a gente acha que a verdade do professor é imposta e a gente quer contestar isso o tempo inteiro. A gente tem um problema sério com os nossos professores. Primeiro porque eles já não gozam muito de muito glamour, eles já não têm um poder aquisitivo lá muito alto, eles não têm condições de grande refinamento, então não são figuras que a gente admira. Os adolescentes, as crianças, eles admiram muito mais o youtuber que tem dinheiro para nadar na Nutella do que o professor que se mata para conseguir se formar e passar algum conteúdo, porque o aluno ele não vê a aplicação prática para aquele conteúdo que ele está absorvendo. E isso é muito triste. E ainda assim a gente tem um sério problema com o nosso aprendizado, como nós lidamos com o conhecimento, como nós aplicamos o conhecimento, e a gente tem dificuldade de lidar com alguém que mostra pra gente uma maneira melhor de se fazer as coisas. Então, o que eu mais vejo por aí? Eu vejo
uma série de empresas em diversos níveis, e aí quem está aqui embaixo está se ferrando, né? O cara que está mais para baixo, ele está fazendo atividade em si. Esse cara que tem proximidade da atividade, ele sempre tem uma maneira de fazer alguma coisa melhor, alguma coisa mais barata. Mas ele tem medo de falar, por quê? Porque ele recebeu uma determinada orientação. E a pessoa que está aqui em cima, ela também não está lá muito aberta a receber críticas. A maneira como ela disse que as pessoas que estão na camada de baixo deveriam trabalhar. E ela morre de medo da camada de cima. Então, a gente tem muitas empresas aqui que abriram e já fecharam, porque elas vieram com uma mentalidade estrangeira para cá, não entenderam como funciona a cultura do nosso mercado, como os nossos profissionais interagem entre eles, não se adaptaram à cultura local, e aí você teve um monte de gerentes e um monte de diretores morrendo de medo de dizer para quem estava acima deles que essa ideia não daria certo. Para pensar se isso casa com alguma coisa que você veja dentro da sua empresa. Veja aí se não tem um monte de coisa que você poderia mudar, mas que você não fala, porque quem sou eu para falar? Se os caras não tá aí, não tá nem aí para mudar, por que eu vou fazer alguma coisa? Porque nas poucas vezes em que você tentou dizer isso, talvez você tenha sido retaliado com vai tomar no seu cu, isso é da sua conta, caralho. Tá me chamando de burro? Filha da puta. Tá vendo? Como essa falta de comunicação e essa falta de receptividade ao criticismo faz com que a gente desperdice um monte de boas ideias que fariam a gente economizar dinheiro, aumentar a produtividade, diminuir o desperdício, consequentemente gerar mais riqueza, segurar mais empresas aqui, gerar mais empregos. Vocês não têm noção do quanto de empresa está indo embora do Brasil porque não teve boa comunicação, não conseguiu aprimorar o processo, não conseguiu engajar pessoas, não conseguiu eliminar problemas básicos que não foram comunicados, e que não foram conversados e que não foram solucionados, e que começaram a ter constantes prejuízos e desistiram das atividades dela. Vocês não têm noção do quanto de empresas falem, de quantos empregos são perdidos todos os anos por uma mera falta de comunicação. E isso, infelizmente, não é culpa de quem está entrando agora. A pessoa que morre de medo de contestar o chefe porque o chefe vai ficar puto. É uma coisa que deveria ser conversada com quem está na camada de cima. É claro, não dá para culpar esse cara também, porque ele também não reflete sobre tudo que ele faz. E ele também morre de medo dos superiores dele. Então veio uma empresa estrangeira com uma estratégia de marketing ridícula que não cabe pra gente aqui, mas quem sou eu para questionar? E um monte de gente foi contratada para trabalhar nessa campanha que todo mundo saberia que não daria certo. Pergunta se alguém foi lá e falou pros caras, mano, vocês estão investindo dinheiro num negócio que não vai dar certo. Isso seria falar, mano, me manda embora porque o que eu tô fazendo aqui não faz o menor sentido. Enfim, eu tô indo muito para um caso particular, enquanto eu devo me manter aqui na coisa conceitual. Se eu fosse um chefe de uma equipe dessas, eu tentaria lutar contra essa cultura, justamente estimulando as pessoas a me convencerem de que eu sou burro. Né? Eu chegaria de manhã para as pessoas e falaria assim, eu sou burro, me prova como. E me prova por quê. Me mostra o que eu estou fazendo errado. Porque isso estimularia as pessoas a me comunicarem coisas que poderiam ser melhoradas e me mostrarem caminhos de fazer as coisas funcionarem melhor. Aquelas que não fossem funcionais, aquelas que não fossem cabíveis, aquelas que não fossem praticáveis, eu simplesmente ignoraria. E aquelas que fossem praticáveis, eu aplicaria para benefício imediato da empresa e principalmente para o desenvolvimento das pessoas que estão me dando essas ideias e fazendo com que elas se engajassem mais, com que elas se sentissem estimuladas a aplicar a criatividade delas e fazendo com que elas se comunicassem cada vez mais e melhor. A gente precisa muito disso. Da próxima vez que alguém chegar para você e falar, escuta, você está fazendo isso errado, pare, escute a pessoa e fala, me ensina a fazer melhor. Já é o primeiro passo. Você, no mínimo, vai sair sabendo um pouco mais do que você sabe agora. Isso já é um ganho. Se você mandar essa pessoa tomar no cu e ficar quieta, talvez ela não tome no cu, mas ela vai ficar quieta. Isso é ruim pra você. Reflita.